O nome dele era Marcos José Gama Correia, mas ficou bastante conhecido como Marcos Capeta. Este é o verdadeiro Marcos Capeta. Ele nasceu em Frei Paulo, Sergipe, está com 31 anos, mas já responde a 25 processos por assassinato, assalto e formação de quadrilha. Este indivíduo, que era procurado em 4 estados da Federação, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, ele tocava o terror. Ele começou a sua vida de crime. Quando ele entrou para o crime, na realidade, o propósito era vingança pelo fato de seu irmão ter sido morto pela polícia. Até porque o seu irmão era plantador da erva verde, do chá verde, que você sabe. E em certo momento em que foi descoberto, até através de denúncia, a polícia foi no encalço dele, do irmão do Marcos Capeta, e houve aquele confronto. Então, neste confronto, o irmão dele, do Marcos Capeta, entra em confronto com a polícia e o tiroteio começa, se inicia, e o irmão do Marcos Capeta é morto. Na realidade, não era só o fato de vingança, e sim, ele assume uma postura não só de vingador, porque ele detesta a polícia. A partir daquele momento ele passa a odiar policiais, e onde ele encontrasse um policial, ele não tinha dó, nem misericórdia, nem piedade. Aí ele se revoltou, segundo informações dele mesmo, e fez um pacto, uma jura, né? Ele entraria de vez no mundo do crime e não perdoaria qualquer policial militar. Entendeu? Então o que acontece é que ele entra para a vida do crime não só como vingador do seu irmão, nem tampouco como aquele propósito de ser o vingador da morte de um parente seu, principalmente seu irmão. Marcos Capeta imita e segue a trilha de Lampião. Ele quer virar lenda. Linha direta vai mostrar a saga deste novo Lampião, que começa com a morte de um parente. Lampião caiu no cangaço para vingar a morte do pai. Marcos Capeta para vingar a morte de um irmão. Ele entra para a vida do crime e aí começa como assaltante de banco, traficante. Ele era envolvido com tudo que você possa imaginar dentro da criminalidade, sem contar que era também um pistoleiro, um assassino, sem misericórdia, sem dó nem piedade. E o fato é que eles assassinaram muita gente. Ele é ousado, é arrojado, é um dos marginais que dá mais trabalho na região. Ele se intitula o novo Lampião. Este é o verdadeiro Marcos Capeta. Só policiais que nós temos notícia foram mais de 3 policiais. Uma cidadezinha de interior, eles vieram assaltar, e o que acontece é que 3 policiais, cidadezinha pequena, e só tinha aquele efetivo de policial, 3 policiais, e eles mataram estes 3 policiais sem dó, sem piedade. E levaram todo o dinheiro, 160 mil reais. Na fuga, trocaram tiros na praça e mataram 3 policiais. Um dos policiais estava desarmado e tentou se esconder. Entrou correndo nesta loja, mas foi perseguido. Se ajoelhou e pediu a Marcos Capeta para não morrer. Levou 2 tiros no peito. Sem misericórdia, até porque um pediu para não ser morto e não esboçaram nenhuma reação, mas ele, a si mesmo, sem misericórdia, assassina estes policiais, sem contar com outros. E até um assalto que foi feito, quando um cabo da polícia, que era um marginal, travestido de policial, porque dentro da polícia tem gente de bem, mas tem bandido também. E havia este bandido que se associou em um assalto a banco, e depois, quando na divisão do dinheiro, ele fica com a maior parte, e depois ele se arrepende, o Marcos Capeta se arrepende do trato que foi feito, e ele vai procurar este cabo da polícia e assassina o indivíduo. Cavalmir não só participou do assalto, como ficou com a maior parte do dinheiro, 80 mil dos 106 mil reais.
Marcos Capeta se arrependeu da parceria e decidiu acertar as contas com o policial bandido. Que estava namorando com a sua noiva dentro de um carro, e ele assassina este cabo da polícia dentro do carro, na frente da casa da noiva. Feira de Santana, 13 de fevereiro de 97, 8h30 da noite. Cabo Almir está com a namorada Rita de Cássia dentro de um carro em frente à casa dela. Para! Não, moço, não, para! Te peguei, vagabundo. Para! Então você já vê aí que era um indivíduo perigoso, que não tinha dó nem piedade de ninguém. Mas, na realidade, muita gente esquece nas narrativas sobre o Marcos Capeta que ele era envolvido com ocultismo. É verdade, muita gente não sabe. Mas há quem diga que ele usava aquele famoso e mísero, maldito livro da oração da Cabra Preta, o conhecido livro de São Cipriano ou de Cipriano, até porque Cipriano, ele era um bruxo perigoso e respeitado, porque ele era envolvido com ocultismo da pesada, mas depois ele se converte ao catolicismo e há quem diga que ele deixou a vida de ocultismo. E aconteceu até muitas coisas com ele, porque ele havia abandonado a vida de bruxo. O Cipriano, que veio a ser até frade e ficou conhecido como São Cipriano. Imagine só, um indivíduo desse envolvido com o diabo e depois se torna um frade. Me desculpe, meu amigo. E ele corre para a Igreja Católica para se tornar um santo. São Cipriano, imagine só você, hein? Mas há quem diga que o Marcos Capeta, muitas vezes, ele usava a oração da Cabra Preta deste livro, deste maldito livro de Cipriano, ou São Cipriano, como alguém queira dizer, para se ocultar. E quando a polícia fazia o cerco para pegá-lo, automaticamente, como um vento, como uma fumaça, ele desaparecia. E os policiais ficavam, como é que, boquiabertos, como é que isso pode acontecer? Mas ele estava ali, era envolvido com ocultismo. E o diabo, ele faz as suas promessas, mas depois ele cobra, entendeu? Eu nunca conheci um indivíduo metido com bruxaria ou com pacto, estes pactos diabólicos que não terminem com um final infeliz e principalmente com morte trágica. Todos terminam assim. Eu nunca vi nenhum ocultista envolvido com qualquer tipo de bruxaria que não terminasse os seus dias maus. Nenhum deles chega à velhice. É verdade. O Marcos Capeta, procurado desses 4 estados, como eu falei, Pernambuco, Alagoas, Bahia e Sergipe, ele já havia matado muita gente, assaltado bancos, carro forte, usava até metralhadora. Ora, ele usava metralhadora, um armamento pesado que era chamado de metralhadora antiaérea, que derrubava avião, até helicóptero, de tão pesada que era aquela arma. E ele usava nos assaltos a carro forte e a banco, até enfrentou a polícia uma vez, quando cercou, com uma metralhadora dessa, que era semelhante a .50. Quem resiste a um calibre daquele? Então era um indivíduo que tinha muito dinheiro pelos assaltos que havia praticado, e ele sempre, nas suas trajetórias de criminalidade, quando ele assaltava, ele tinha bastante dinheiro. Só nesse assalto que foi feito com este indivíduo que era travestido de policial, mas era um bandido, este cabo da polícia que se juntou com ele, foram mais de 100 mil reais. E o cabo ficou com mais da metade do dinheiro, e ele se arrepende por ter o cabo ter
ficado com mais do que ele, vai e assassina o cabo. Então você vê aí que ele não tinha misericórdia. Então, era um indivíduo altamente perigoso. Este é o verdadeiro Marcos Capeta. Capeta. Depois de uma longa caçada policial, a Polícia Civil faz o cerco, porque a Polícia Militar já havia tentado de muitas formas pegá-lo e não conseguia. Até que eles fazem um assalto em Sergipe e alguém dedura e ele é pego, levado para a penitenciária, ele e alguns dos seus comparsas bandidos, mas ele não passa muito tempo na penitenciária. Ele logo foge da penitenciária e leva mais de 20 presos com ele. Nesta fuga, ele solta os presos, alguns vão com ele, principalmente aqueles que eram do bando dele, e ele leva prisioneiro com ele o diretor e a subdiretora do presídio. Marcos Capeta fugiu pela administração do presídio, levando mais 21 presos. Só ele estava armado e já saiu atirando. Enfrentou um bloqueio de 4 policiais ali no portão de entrada e conseguiu escapar com o bando. Durante a perseguição, roubaram 2 carros e se dividiram. Marcos Capeta e mais 10 bandidos passaram por todas as barreiras, fugindo num Costa, levando 2 reféns, inclusive o diretor do presídio. 11 bandidos e 2 reféns, fazendo 13 pessoas dentro do Costa. A mulher do delegado de Feira de Santana também foi levada como refém e libertada perto de Aracaju. Fiquei o tempo todo na frente. Eles disseram que se a polícia chegasse, perseguisse, que eu seria a primeira pessoa a morrer. Apesar da caçada, o bando continua infernizando o sertão nordestino. Isso era um cartão de segurança, não é? Para eles, para que eles conseguissem depois, lá na frente, ele solta o diretor e a vice-diretora, e até não fazem mal, eles tiveram sorte em ter escapado desta convida. E eles vão embora. Mas você vê, o indivíduo, ele conseguiu se safar, ele conseguiu provocar uma rebelião dentro do presídio e soltar mais de 20 presos. Muito embora muitos desses presos foram recapturados e trazidos de volta para o presídio. Mas o Marcos Capeta com a sua gangue não foram pegos. Então aconteceu esse fato e ele rondava muito o território da Bahia, principalmente da Bahia. Muito embora andava também por Pernambuco, Alagoas e Sergipe, mas uma certa vez em Paulo Afonso, um dos seus comparsas que havia sido preso, quando ele estava no presídio aqui na Bahia, um desses indivíduos foram pegos, 2 deles. Um ficou, outro foi solto depois de uma temporada, e este indivíduo havia delatado ele, entregue ele, e tinha até dado algumas informações privilegiadas, e a polícia foi no encalço dele. Aí foi quando houve a prisão e levaram ele para o presídio, que ele depois foge. Mas depois que ele foge do presídio, ele vai na cidade de Paulo Afonso e vai prestar contas com este indivíduo que tinha até o apelido de Coca. Por volta de 5 horas da manhã, ele fuzila o cara dentro da casa, na região do bairro BTN 2, ele fuzila o indivíduo. Não, ele não tinha misericórdia de ninguém. O indivíduo era terrível, maligno, perverso e diabólico. Eis o nome Capeta. Era filho do Capeta, mas o Capeta cobra. Quando o Capeta faz um trato desse, ele cobra. Ele dá um tempo e solta as rédeas. E depois ele estica e cobra. E o fim sempre é infeliz. E depois de uma longa caçada policial civil, não é? Os policiais civil conseguem prender o Capeta com mais 3 comparsas dele e levam eles para o presídio, e eles realmente se dão bem, não é verdade? É assim, não é? Eu nunca vi ninguém conseguir fazer uma rebelião no presídio
e depois sair com a maior cara de pau, ainda levando o diretor e a vice-diretora. É um negócio que ninguém entende. Segundo relatos de comparsas dele, é quem dizem que ele usava o livro de São Cipriano. O fato é que muitas vezes os policiais não conseguiam pegá-lo porque ele usava aquela oração da cabra preta. E a cabra preta você já sabe quem é. É o pai dele. É aquele onde ele hoje está lá com ele, sentado no colo dele. Ele está afagando. Mas o que acontece é que ele foi muito temido, perigoso. Enfrentou a polícia muitas vezes até com metralhadora antiaérea e os policiais não aguentavam o rojão, porque não só era ele, mas também a sua gangue, que era perigosa e não tinha misericórdia não. O Marcos Capeta começa a sua trajetória aí por volta de 1990 e vai até 1999, acredite se quiser, de 90 a 99, ele taca o terror em muitos lugares, em muitas cidades e em 4 estados. Imagine só, um indivíduo que você olha assim e diz, como é que pode um indivíduo desse, 4 estados, e dá um trabalho terrível deste de ser pego? Levou muito tempo, de 90 a 99, você já imaginou? Quase 10 anos de perseguições e não se conseguia prendê-lo, porque o indivíduo tinha esta maldita oração da cabra preta do livro de Cipriano, ou de São Cipriano, como muitos dizem. É verdade. Bem, eu sei que depois de muita procura e de muito cerco e de algumas informações, eles fazem um assalto em Sergipe. Eles já haviam comprado algumas terras aqui na região da Bahia, próximo a Salvador. Entre Feira de Santana, Salvador, ali tinha algumas regiões de Caatinga, onde era que dava muito bem para eles formarem uma fazenda, criar gado. Talvez eles estivessem pensando em morrer com 100 anos. Eles haviam feito um assalto e depois há uma informação que falam que ele, que já havia sido preso umas 2 vezes, somente durante toda a sua trajetória. E o que acontece é que esta informação privilegiada, dizem onde ele estava. O nome do lugar chama-se Vanderlei, que fica aproximadamente aí a 800 quilômetros da capital. Esta é a fazenda onde ele se escondia no município de Vanderlei, no sertão da Bahia, a 900 quilômetros de Salvador. Foi aqui que ele foi cercado pela polícia depois de uma denúncia de linha direta. Então, este lugar, por nome Vanderlei, era uma cidade, e próximo desta cidade, da zona rural, eles tinham muitas terras e iam para lá. Lá eles tinham uma casinha de sapê, uma choupana, para não chamar muita atenção. E olha, 800 quilômetros da capital é bastante longe. E acontece que em 1999 o cerco é feito. O cerco é feito. Então a Polícia Civil, junto com a Polícia Militar, eles cercam e chegam cedo. Eles chegam cedo porque havia uma informação privilegiada. E eles chegam ali ainda pela madrugada. E ele não estava com os seus comparsas não, porque a maioria se espalhava, ficava em lugares diferentes. Não se juntava o bando todo para não chamar atenção. Ele estava tão somente com o seu sobrinho. E era um rapaz aí de mais de pouco aí de uns 23, 24 anos. O sujeito que estava com ele, que era sobrinho dele, estava neste casebre, dentro do mato, aquela casa que era deles, uma casinha simples, mas aquelas terras
lá de Vanderlei, ele havia comprado, assim como ele já havia comprado algumas fazendas. O dinheiro dos assaltos, Capeta aplicava em terra na região onde encontrou a morte. Ele está aqui há muitos dias, está aqui fazendo negócio, comprando gado, comprou uma fazenda e agora comprou outra fazenda aí. Quando chegava nos bares aí, pagava para todo mundo, não deixava ninguém pagar nada aqui. Porque tinha um passado de Paulo Afonso, ele gostava muito de Paulo Afonso, inclusive familiares dele moravam em Paulo Afonso, Santa Brígida, Jeremoabo, Delmiro Gouveia, Cícero Dantas. Olha, esta região toda eles andavam, assaltavam, tocavam o terror, pintavam miséria. E o que acontece é que num destes assaltos que ele pratica, na cidade, se eu não me engano, foi em Cícero Dantas, que eles assassinam 3 policiais sem dó e sem misericórdia, mas depois desse último que eles ficam arranchados neste lugar, neste casebre, a polícia chega cedo pela madrugada e cerca o lugar e fica aguardando amanhecer o dia. E quando foi dando aí por volta de 5 da manhã, ele sempre estava com um cachorro. E ali era uma estratégia dele, porque o cachorro, o faro, né? Qualquer coisa, e o cachorro deve ter pressentido alguma coisa. Ele abriu a porta, não viu ninguém, porque estava todo mundo camuflado, e ele sai e bota a cara a tapa. Estava só de calção, sem camisa, e a polícia dá voz de prisão e ele entra dentro da casa e reage. E houve a troca de tiros. Foram mais de 15 balaços nele, sem contar com os do sobrinho. Chegamos aqui por volta de 5 horas da manhã, o dia já clareando. Nós estacionamos a caminhonete aqui na frente da casa. Foi quando ele abriu a porta. Ele acordou, ele abriu a porta. Nós também nos assustamos, porque não esperávamos a presença de nenhum elemento, e ele correu para dentro de casa e passou a atirar. Nós cercamos a casa e aí houve o revide, resultando a morte dos 2. Encontrou a morte. Na madrugada de ontem, Marcos Capeta e seu bando foram cercados pela polícia baiana. O homem que se considerava o novo Lampião morreu num tiroteio. Agora, vida real. Aí está Marcos Capeta, morto, ao lado do sobrinho Manuel Correia. E neste fatídico dia glorioso, Marcos Capeta perde a vida. Ficou feito uma peneira. A polícia deu cabo. E eu fico aqui pensando cá com meus botões. Onde é que estava o livrinho de São Cipriano? Cadê? Cadê aquele que fez o pacto com ele para livrar ele daquelas rajadas que ele levou? Não tinha como. Sabeis por quê? Porque chegou o dia e o pai dele tinha dito: é hoje que tu vem pra cá sentar no meu colo, Capeta. E ele foi sentar no colo do pai dele juntamente com o sobrinho. Ainda hoje estão lá, sentados no colo do pai. E aí acabou a raça e a procura por Marcos Capeta, que foi um indivíduo que atormentou, que assombrou. As pessoas viviam atormentadas. Quando ele passava pela região, ou se ele fosse pego, como aconteceu no presídio, as pessoas ficavam atordoadas, ficavam atônitas. Porque quem garantia que ele não pudesse passar ali e liquidar alguém, porque ele não tinha dó nem misericórdia, era um bandido desgraçado e sanguinolento? Mas chegou o dia dele. E então, o Marcos José Gama Correia, famigerado Capeta, perdeu a vida juntamente com o seu sobrinho, quem diga que era primo, mas as narrativas dizem que era um sobrinho dele, que tinha aí aproximadamente de 20 a 23 anos, aproximadamente. E o Marcos Capeta perde a vida juntamente com esse parente dele. Foram fuzilados. Colocaram numa caminhonete e trouxeram, inclusive, até
passou aqui por Paulo Afonso, depois seguiram para a Feira de Santana e Salvador, onde o corpo ficou lá, no necrotério, na pedra, na gaveta, lá, na gaveta fria, congelada, esperando algum parente reivindicar o corpo. Mas os parentes, ninguém quis não. Morto ontem no oeste da Bahia, Marcos Capeta agora está abandonado. Ninguém reclamou o corpo do bandido. Até agora, nenhum parente de Marcos Capeta esteve no IML. Desde a madrugada de hoje, o corpo está na geladeira. Ninguém quis não saber dele não. Ou quem é doido de buscar com medo de represália. É verdade. Ninguém confia. Quem confia? Um indivíduo desse que tacou terror por todos os lugares onde passou, ninguém queria o corpo dele. E ficou lá até que enterraram como um Zé Ninguém. Era um Zé Ninguém mesmo, porque todo aquele que se associa com o diabo é Zé Ninguém. E o que acontece? Levam para Salvador, abrem uma vala lá no cemitério e enterra como um desconhecido. Nem nome tem para não haver visita e ter alguns simpatizantes que vão levar oferenda, quem sabe uma caninha, uma pituzinha, quem sabe. Não colocaram nem nome, tá lá escondido no chão, não tem nada. Assim terminou os dias de Marcos Capeta e do seu bando. Acabou. Assim como o Lampião. Ele queria ser um Lampião moderno dos dias atuais. Ele queria vingar a morte do seu irmão, assim como o Lampião quis vingar a morte do seu pai, se tornou um bandido, um bandoleiro perigoso, mas terminou fuzilado e o Marcos Capeta feito uma peneira, juntamente com o seu sobrinho. É o fim de todo aquele que embarca no mundo da criminalidade. O crime, meu amigo, não compensa. O crime não compensa. Mais cedo ou mais tarde vem o troco e o indivíduo se ferra. Entendeu? O Senhor Jesus, ele diz: os mansos herdarão a terra. E aqueles que são bandoleiros morrem cedo. Os mansos herdam a terra. Bandoleiro não herda não, herda chumbo. Entendeu? Quem se associa com o diabo, torna-se diabo. Assim como o capeta, que se juntou ao capeta e se transformou num capetinha e terminou a vida mal. Assim foram os dias do conhecido Marcos Capeta, Marcos José Gama Correia, vulgo Marcos Capeta. Acabou para ele. Graças a Deus que todo bandido termina assim. Não é verdade? Ninguém tem prazer na morte de ninguém. Mas pessoas que não têm misericórdia de outras vidas, que tiram a vida de pai de família, que está trabalhando, pessoas que tacam terror e trazem miséria e desgraça, você vai ter misericórdia? A única misericórdia que podia acontecer era se realmente ele tivesse entregado a Jesus, porque certa vez ele manda um aviso para um repórter da rádio dizendo: não, eu deixei o crime, agora não quero mais saber de crime, eu até estou pensando em me tornar evangélico e entrar na igreja evangélica. É verdade. E o que você está achando da cidade, Marcos? Olha, meu caro, eu já estou me acostumando até com o trânsito de São Paulo. Para quem saiu desse mundo aí da Caatinga, você imagina a diferença que é. Eu já montei meu negócio. Estou de casa com a moça que me apresentaram. E qualquer hora eu vou acabar entrando para uma igreja evangélica que abriram aqui perto da minha casa. Agora imagine você, Marcos Capeta na igreja. Marcos Capeta chegou a dar um depoimento e mandar uma mensagem para um indivíduo de uma rádio, de um locutor de rádio, dizendo que não quero mais, eu estou aqui em São Paulo, morando em São Paulo. Eu estava mesmo lá, mas era uma tapia, entendeu? Não quero mais saber, cansei da vida de crime, agora eu estou sendo um homem de negócios, comecei a vida
uma nova vida e estou pensando em entrar para a igreja evangélica. Onde ele está? Se tivesse realmente entrado para a igreja evangélica, se convertido a Cristo e deixado a vida de crime, talvez Deus tivesse misericórdia da vida dele e tivesse perdoado os pecados dele e tudo que ele praticou. Porque Deus não leva, segundo o que diz a palavra, Deus não leva em consideração o tempo da ignorância do homem, mas morreu na incredulidade e cheio de demônio, vai morar com o Pai. E, enfim, acabou para ele. Essa foi a história do capeta.